quanto tempo ela consegue ter retorno de honorários começando na área previdenciária. E aí eu falo assim, o depende também baixa aqui, né, com a gente. Por quê? Depende da quantidade de clientes que você já começou a ter. E eu vou trazer também algo prático para você. Eu tenho uma alunos no meu curso, que em um mês já está tendo retorno. Mas por que eles estão tendo esse retorno tão rápido? Porque eles entenderam a importância de focar numa advocacia consultiva, numa advocacia de preparação para qualquer requerimento, seja um requerimento de um benefício propriamente dito, seja a correção da vida previdenciária. Ontem mesmo eu atendi uma cliente aqui, e ela é nova, tem 47 anos, ela é uma dentista, só que ela tem um CNIS totalmente bagunçado. Pela pouca conversa que eu tive com ela, eu já pude perceber que aposentar ela não tem sequer idade nem direito adquirido, tá? Mesmo tendo uma atividade que pode ser comprovada, exposta a agentes nocivos, né? Agentes biológicos, né? Na condição de dentista cirurgiã. Só que ela precisa arrumar o CNIS dela, até para ela continuar as contribuições dela. E ela estava fazendo assim, ó, no chutômetro. Então eu propus para ela um planejamento previdenciário, cobrei um valor e eu já vou receber. Então esse tipo de consultoria, de atendimento é imediato para você já ter um retorno para a sua atividade. E aí o tempo, eu falo assim, eu poderia mensurar para você, mas eu já tive situações no início da minha advocacia que em termos de processo eu não ganhava nada, mas eu fazia cálculo. Eu tenho uma formação técnica e eu fazia cálculos de revisionais para o escritório que eu trabalhava, tá? Gente, travou. Aqui tá armando uma chuva, tá? E aí eu não sei se a internet vai dar uma variada aí. Só me diz aí se travou para você. Se não... Bia, travou, porque aqui tá armando uma chuvinha boa aqui, pode ser que o sinal dá uma variada. Enquanto isso eu vou falando. Então assim, voltando. No início aqui, ótimo. No início da minha advocacia, eu trabalhei no escritório, eu fazia revisão. Eu fazia cálculo para ver se o benefício foi concedido certo, para olhar a carta de concessão. E todas as vezes que eu fazia uma revisão, o escritório me pagava um valor. Eu lembro até hoje, era R$100. E aí, eu já na primeira semana que eu já estava estudando, lógico, e atuando, eu recebi 10 cálculos. Então, 10 cálculos vezes R$100 é R$1.000. Então, assim, dá para ser rápido, mas se você focar numa advocacia prática, numa advocacia consultiva, uma advocacia que não dependa de êxito. E hoje a gente consegue fazer isso na parte de cálculo, na parte da propriamente consultoria para resolver o problema do nosso cliente e até mesmo do planejamento previdenciário, que a gente consegue aí colocar aí de no mínimo R$1.500 até, sei lá, 3, 4, 5 mil reais. Eu tenho uma aluna que cobrou 5 mil reais de uma médica porque ela tinha situações de regime próprio, de regime geral e já recebeu, parcelou e começou a receber. Então, dá para ser rápido, mas não é mágica, é trabalho, gente, é dedicação. Então, se você não tem dificuldade de prospecção, você consegue trazer esse cliente, falar dessa parte consultiva e revisional, cálculo, planejamento, você vai ter um fluxo mais rápido, tá? E aí, essa pergunta eu sempre falo, dá para complementar com a segunda pergunta, porque a pessoa me perguntou assim, ó, tenho muito medo de atender o cliente e mostrar que estou começando na área previdenciária. O que você sugere? Essa pergunta caminha muito com essa aqui, em quanto tempo eu ganho? Porque quem está começando e é desinibido, não tem receio, não tem medo, vamos lá, é só chamar e atender, mas a gente também tem aquela parcela que treme nas bases. Por quê? Porque a gente tem isso muito incutido dentro de nós, que a gente tem que ser a sumidade no assunto, demonstrar um conhecimento, uma altivez, inclusive na hora de atender o cliente. E eu falo para você não precisa disso. Você pode se preparar, inclusive, para atender seu cliente. E eu sempre falo,
Comece com uma boa entrevista. Esse cliente ele vai entrar em contato com você de alguma forma. Ele vai te ligar, ele vai mandar o WhatsApp. Hoje é muito comum o WhatsApp, né? E às vezes a pessoa ela já quer consultoria ali, inclusive no WhatsApp. Ela manda foto, ela manda processo, ela manda carta, ela manda os documentos, né? E aí você tem tempo de respirar e até mesmo nesse WhatsApp fazer um filtro do seu cliente, fazer um filtro daquilo que ele quer, porque eu falo para vocês, o cliente, ele já pesquisou o Google todinho antes de ele entrar em contato com você, então ele sabe o que tem, o que não tem direito, o que ele quer, o que ele não quer, e aí você tá querendo dar uma resposta e ele já sabe o que ele quer. Então, seja estratégico, estratégica, você é advogada, você não é o Google. Você é um advogado, e você não precisa saber tudo, mas você precisa estar à frente dele. Um livro que eu tô lendo, ele fala assim, você pode estar à frente nas informações. E eu falo o seguinte, você já está, você tem 5 anos de faculdade, você preparou, passou numa das provas mais difíceis que tem, que é a prova da OAB, se preparou aí, quiçá meses estudando, né? Quiçá você já atua há alguns anos e tá em outras áreas do direito, tá vindo para a previdenciária, mas ainda tem receio. E eu falo, nada melhor do que você se preparar para aquilo que você vai fazer. Então, na entrevista que você faz com seu cliente, pergunte o nome, idade. Nome, idade, se ele está trabalhando, já é um filtro para você direcionar o que você quer. Peça autorização no WhatsApp, uma autorização expressa aqui, que eu acesse o meu INSS para eu olhar a sua vida previdenciária. Para quem já está no traquejo aí, isso já seria uma consultoria, mas a pessoa está começando. Então, gente, calça o chinelinho da humildade, não queira já cobrar 150, 200 reais de consulta, você está querendo desenvolver a sua atividade na área previdenciária. Então, autoriza, olha, baixa o CNIS, faça uma pré-análise desse documento previdenciário, peça para ele enviar a carteira de trabalho, se ele tiver, perfil, o formulário de insalubridade, que é o PPP, carnês, faça uma pré-análise, um estudo. Se prepare, se ele quer auxílio-doença, leia o auxílio-doença, nós temos a IN 128, nós temos portarias procedimentais de cada benefício, vai lá no benefício específico, igual hoje a gente vai estar falando sobre pensão por morte, duas perguntas sobre pensão por morte, eu vou estar dando muitas dicas para você. Você que está aqui, quer aprender na prática, garantir a pensão por morte da pessoa que te procurar na esfera administrativa, você vai ter dicas práticas, dicas inclusive que eu usei e uso com os clientes que eu tenho e garantir essa pensão na esfera administrativa. E quando não der na esfera administrativa, eu vou te falar os procedimentos que você vai ter com relação ao judicial, que às vezes também é inevitável, né? Mas se você fizer seguir toda a orientação aqui, eu tenho certeza que você vai garantir o benefício do seu cliente já na esfera administrativa. E eu depois vou compartilhar com vocês um caso concreto que eu tive aqui, que a pessoa já era separada, divorciada, com sentença homologada lá bonitinha na certidão de casamento, e eu consegui só que ela voltou a conviver com o falecido, tá? E eu consegui a pensão por morte dessa pessoa que faleceu, né? O companheiro dela, que virou companheiro depois que eles se divorciaram, voltaram à convivência, ele veio a óbito, e eu consegui o benefício na esfera administrativa, entendeu? A família nem acreditava que era possível. Por quê? Minha mãe tinha separado não sei quantos anos, 13 anos, e nos últimos anos voltou a conviver com meu pai, e a gente consegue. Então vou estar trazendo também dicas práticas para você que na hora que essa situação chegar, você vai saber responder. E nada melhor do que realmente você estar preparado para esse atendimento, porque o cliente, às vezes ele vai estar mais por dentro dos jornais do que você, mais por dentro do caso dele do que você. Então tenha esse tempo de preparação, não fique, vença a ansiedade. Eu até escrevi aqui, vença a ansiedade de você ser uma resposta automática,
sabe? Isso vai vir, tá? Isso com o tempo vai vir. Você vai conseguir ter essa postura de a pessoa perguntar e você já identificar, você olhar um documento e você já perceber aquela situação. Hoje, eu até falo com as minhas alunas, eu bato um olho num PPP, num CNIS, eu já sei mais ou menos ali o rumo que eu vou ter. E isso você adquire com prática, tá? Prática a gente não acha muito em livro não, tá? A gente acha no dia a dia, no atendimento, no campo de batalha. Eu sempre falo, aí você vai sujar aí a sua faixa, você vai criando experiência e aquele cliente que eu sempre falo, você atender um cliente hoje de auxílio em incapacidade temporária, o próximo você não vai ter as mesmas dificuldades, você vai ter novos obstáculos, mas as mesmas não, né? As mesmas dificuldades não. Então, faça uma boa entrevista, peça autorização para acessar o meu INSS, baixe essa documentação, analise ela e na hora de você, entrevista que eu falo, né, online, né, por telefone, quando ele chegar a sentar na sua frente ou você fazer esse primeiro contato com ele de forma, inclusive por Zoom, por Meet, você consegue falar com essa pessoa e dar a resposta. Só que eu falo o seguinte, até mesmo dar essa resposta para a pessoa não é a resposta do que ela vai fazer, porque se você fizer isso, ela vai te dar um troféu joinha e vai fazer sozinho. Eu falo o seguinte, é falar sem ensinar, tá? Por quê? Porque hoje, infelizmente, as pessoas acham que elas são autossuficientes, vão lá e vão resolver. E aí causa um transtorno, um problema, e depois, quando vier para você, vai ser mais complicado, tá? Então, siga essa linha que eu tô falando com você, vença a ansiedade, vença o medo com preparação. Eu acho o seguinte, enquanto a gente treme, enquanto a gente tem essa palpitação, essa preocupação, a gente é mais cuidadoso, é mais diligente, se dedica mais, vai querer estudar mais. Então usa inclusive isso a seu favor para você se preparar. Então você, advogado que está entrando na parte de previdenciária ou já faz e quer galgar outros benefícios, outras possibilidades, faça dessa forma. O estudo ele nos acompanha e que bom que todo dia você aprende e cresce 1% aí no seu conhecimento e no final do ano esse crescimento com certeza é exponencial e na área previdenciária não é diferente, tá? Isso é na vida e na área previdenciária principalmente. E lembre-se, o INSS sempre tem como base uma instrução normativa 128, que hoje é a 128, tá? Anteriormente era 77 de 2015 e portarias. Essas portarias são os procedimentos, como vai fazer para cada benefício, para cada requerimento, para cada revisão. São os procedimentos, o que vai ser feito. Quer saber como que é? Abra e leia. Ah, Alexandra, mas eu vou ter que ler os 600 e tantos artigos mais as 10 portarias? Não! Atue por demanda. Quem te procurou precisa de um auxílio? Quem te procurou é uma aposentadoria ou uma pensão? Pega esse assunto, deslumbre esse assunto, esmiúce esse assunto. E aí, com certeza, você vai estar mais preparada para o próximo cliente que vier te procurar, beleza? Tem alguma coisa para falar, gente? Alguma dúvida? Que a gente já vai aqui entrar na pergunta que me fizeram com relação à pensão por morte, tá? E eu vou trazer, assim, procurar trazer algo muito prático para você que atua nessa área. Se ainda não fez, eu vou falar alguns cuidados, né? Algumas situações que eu já vi acontecer, que às vezes vocês acham que não é possível, né? Por exemplo, ter a certidão de casamento é uma prova absoluta da condição de dependência econômica. Eu já vi situações bem problemáticas com relação a isso, tá? E aí eu vou estar trazendo aqui para você, tá? Se tudo está fazendo um sentido, dá um joinha aí para mim, dá esse retorno que é muito bacana. Vamos lá para a pergunta que me enviaram. Ó, a pessoa que fez a pergunta, ela perguntou para mim assim, qual a melhor prova, a melhor forma de provar a união estável no caso de pensão por morte, né?
E a gente fala assim, a pensão por morte foi um benefício que, assim, sofreu muitas mudanças com relação à idade da pensionista. Deixa eu beber um café, gente. Sofreu mudança com relação ao coeficiente, ao cálculo, às provas, né? A exigência de prova para cada situação, o tempo dessa prova, o tempo dessa convivência, né? Do segurado instituidor com o dependente, né? Então, sofreu a pensão por morte, sofreu muitas alterações desde 2015. E hoje, então, é um dos benefícios que mais sofreram aí com reforma por causa do coeficiente, por conta quando tem várias pessoas recebendo, esse percentual não passa para o viúvo ou para a viúva, né? Que tanto um quanto o outro pode receber a pensão por morte. E aí a pessoa me perguntou qual a melhor forma de provar a união estável no caso de pensão por morte. E aqui dá para esmiuçar essa pergunta em algumas situações. Por quê? Porque a situação de companheiro e cônjuge, a dependência econômica, ela é presumida, né? Existe essa presunção de que há uma dependência econômica deles. E o que dá direito à pensão por morte para a pessoa que é dependente desse segurado instituidor? Eu falo assim porque é dessa forma que é tratado no INSS, segurado instituidor, a pessoa que falece, ela era uma segurada da Previdência Social, que tem cunho contributivo, e aí os dependentes dela passam a ter um direito ao benefício em substituição àquilo que ela recebia, ou por benefício, ou por uma contribuição que ela fazia, ou como empregado. Então, são várias as situações. E aí, eu vou trazer para a prática para vocês, para ficar mais claro. Vem aquela pessoa, ou o homem ou a mulher, com um documento tô com ligação aqui, com um documento de uma união estável, que é uma escritura de 1900 e sei lá, que era criança, para provar que ela tinha união estável com o falecido. E aí começa o problema. Se a pessoa procurar você, que está aqui na live aprendendo, você vai ter certos cuidados. Só que às vezes a pessoa vai sozinha, né? Ou então vai um profissional desavisado e acha que essa documentação é prova cabal, não dá para discutir. Ou então pasmem, manda para a viúva ou viúvo ir lá no cartório, pagar lá R$600, tirar uma escritura de união estável para pós-mortem, tá? Para provar essa união estável, porque viviam há 30 anos, há 20 anos, há sei lá quantos anos. E aí você começa a ter problemas. Por quê? Porque hoje a gente tem exige-se idade, exige-se tempo de contribuição, que a pessoa fazia aí até 18 meses, que é a referência, exige tempo de convivência, que são 2 anos aí, né, uma coisa ou outra. E aí o que acontece? Esse tempo de contribuição e esse tempo de convivência vai influenciar diretamente no tempo que ela vai receber o benefício. E às vezes a pessoa vai e faz sozinho, o benefício é concedido. Passa-se 4 meses e o benefício cessa. E aí ela vai baixar lá no seu escritório desesperado, ou ligar para você desesperado, porque ela só recebeu 4 meses e o benefício cessou. Só que ninguém contou para ela que hoje exige documentos recentes, né, referenciando a data do óbito de 2 anos. Então, se ela não tiver documentos recentes com relação a essa data de óbito, ela vai comprovar? Vai, mas ela vai ter, se esses documentos não forem respeitar esse tempo, vai ser só concedido por 4 meses. Então, a pessoa vai ter que ter mais de 18 meses de contribuição e mais de 2 anos, né, de união estável, né, da data do óbito, para poder ela fazer direito a mais tempo disso, e sem levar em conta que eles definiram também idade. Existe uma tabela de idade que faz com que a pessoa vai ter direito vitalício só depois aí de 45 anos. Então,
tem que ter esse cuidado, esse zelo. E aí, como que a gente trata isso? Depois eu vou estar respondendo você, Ana. Como que a gente trata isso? A gente precisa pedir os documentos. Então, a melhor forma de provar a união estável são com provas, gente. E as provas aqui são extremamente importantes para fazer com que você garanta o benefício do seu cliente ou da sua cliente já na esfera administrativa. Então, prepare esse processo com cuidado. Junte lá documento de identidade do falecido e da pessoa, do dependente. Se tem uma certidão de casamento, eu vou falar de casamento e união estável, porque o companheiro é presumido, porque quando é companheiro, ele tem uma prova de união estável, ele tem uma escritura, então por isso que é presumida, só que exige-se no INSS outras provas, né? No mínimo 2 provas, para você provar o quê? A dependência econômica. O INSS, com o documento da união estável, já é presumido que tem dependência econômica, só que ainda assim ele exige outros documentos. Então você, como um bom profissional, se prepare com relação a isso, não vai com uma certidão. Eu tive uma cliente que chegou aqui, ela tinha união estável há 30 anos, tá? E ela foi com essa união estável, com documento de identidade, e deu entrada sozinha. O servidor, ainda muito humano, falou com ela assim: olha, faz o seguinte, traz outros documentos para mim, mais recentes, né, comprovando a união estável dentro desses 2 anos do óbito, para você ficar mais tempo, para você ter um benefício vitalício. Caso contrário, o seu benefício vai ser, eu vou conceder e daqui 4 meses vai cessar. E, gente, as pessoas não têm esse cuidado, não tem uma preocupação de ter um comprovante de residência oficial no nome de um de outro, não tem às vezes um plano de saúde para pôr um dependente na situação de dependência, numa associação, num seguro de vida, no imposto de renda. As pessoas não têm. E quando a tragédia vem, né, essa situação vem da partida de um familiar que sustenta a casa, aí começam as dificuldades. Então, se não tiver uma preparação documental, e inclusive buscar essas provas, então a melhor prova que você vai ter é uma união estável, um documento de união estável, se a pessoa vive em união estável. Só que não adianta ter um documento de 10 anos, porque exige documentos mais recentes para comprovar essa convivência mais recente do óbito. Até a gente fala aí, exatamente, Kate, dentro de 2 anos do óbito, esse documento tem que ter pelo menos 2 documentos assim. Então, o que acontece? Você tem comprovante de residência, todo mês eles renovam, né? Dá para você provar. Só que a união estável, até a gente brinca, teria que ficar renovando essa união estável a cada 2 anos, né? Para poder você estar sempre com esse documento atual. E não é viável, tá? Então, tem outros jeitos de mostrar. Eu vou falar aqui para vocês no final algumas provas que vocês sequer às vezes imaginam que possa ajudar, e ajuda, tá? E ajuda inclusive no rol mesmo de provas do próprio INSS. Você consegue aí, você consegue provar. Não é só com testemunha, nem adianta. Eu tenho testemunha. Só testemunha no INSS pode até fazer uma justificação administrativa, mas você vai ter que ter uma prova material, uma prova de papel, uma prova documental, tá? A justificação administrativa é uma das formas de você fazer com que o próprio INSS, é como se fosse uma oitiva de testemunha, só que você também tem que ter prova documental, e é possível fazer, tem problema nenhum. Leva a testemunha lá, ela faz a declaração, ela vai ser arguída lá, mas você tem que ter uma prova documental. Então a melhor forma de provar a união estável é com a escritura, mas existem outras provas também que comprovam a união estável. O documento ele vai comprovar que há um companheiro e uma companheira, e pressupõe a dependência econômica. Só que o INSS
o INSS, eu vou falar com você, Kate, IN 128, portaria 991, dá uma olhada na parte de benefícios, tá? Benefícios não programáveis, que você consegue ler tudo isso aqui que a gente está conversando, tá? Então, IN 128, dá um Ctrl F, pensão por morte, e a portaria 991 você consegue ver a parte de pensão por morte nos benefícios não programáveis, tá? E outras, né? Outras portarias, outras leis, vocês também, no próprio regulamento da Previdência, que é o 3048 de 99, esse é o arcabouço da Previdência, não dá para fugir. Lei de benefício, Constituição, né? Começando Constituição, a lei de benefício, o decreto que vem regulamentar a lei, a IN é a base, é igual a pirâmide de Kelsen. A IN é a base, só que a IN pro INSS tá lá no topo da pirâmide de Kelsen. Por isso que a gente fala, quem quer fazer valer o direito na esfera administrativa, inverte a pirâmide de Kelsen, que aí dá tudo certo lá pro INSS. E aí a união estável você consegue provar, ó. Se tiver anotando, pode começar, ó. A certidão de seus filhos menores é uma prova que você vive em união estável. Comprovante de residência no nome de um e de outro na mesma residência nos últimos meses aí que antecederam o óbito, né? Não pode ser depois, mas vou pedir para mudar o endereço depois do óbito. Não faça isso, tá? Não tire escritura de união estável pós-óbito. Tá jogando dinheiro fora, ainda acende a luzinha do servidor do INSS que você tá dando um jeitinho, né? E não precisa. Uma coisa que eu até orientei também, agora eu vou bem misturar os assuntos, mas eu tenho certeza que é imprescindível para você. Às vezes as pessoas fazem lá no CRAS o grupo familiar. E no grupo familiar, às vezes ela omite o companheiro ou a companheira com o objetivo aí de tentar ganhar um benefício BPC-LOAS, que é um benefício assistencial, não gera pensão por morte, não tem 13º. E gente, tragédias, situações, contingências, fatos sociais, eles acontecem. E aí vem a pessoa a óbito, ela falece, e aí um documento que você poderia comprovar que fazia parte do grupo familiar, o companheiro, a companheira, os filhos, foi omitido, porque tentou dar um jeitinho. Então, não façam isso, entendeu? Não oriente dessa forma. O cliente, se tiver alguém por acaso passando aqui, não faça isso, porque isso é prova. Testemunhas de casamento, foi lá como testemunha, como padrinho e madrinha de casamento. O posto de saúde, tá? Posto de saúde que a pessoa tem lá declaração onde ela reside e faz parte daquele grupo familiar. Eu falo assim, às vezes a gente consegue provar a união estável, sabe com o quê? A pessoa deu entrada no hospital como responsável da mulher ou do homem, porque eu falo sempre assim, vice-versa, tá? E aí ela tá lá, ela é esposa, ela se declara esposa, declara marido da pessoa que deu no hospital, pega o prontuário, é um documento lá que você prova união estável. Então a melhor forma aí para você que me perguntou são com provas e provas documentais. E se você fizer isso e complementar aí com fotos, com informação em rede social, foto do casal em rede social, você mostra que existia união estável entre esse casal. E aí você prova a dependência econômica. Sem contar que você consegue provar isso até mesmo quando houve um fato de separação, de fato, mas você consegue provar aí a dependência econômica, tá? Eu vou depois falar aqui um pouquinho da tabela. A Kate está novamente perguntando aqui, ó, para ser vitalícia, a pensão por morte é necessário os 2 requisitos. Sim, tempo de 2 anos até a morte e a idade do beneficiário. Exatamente, para ela ser vitalícia tem que estar, por exemplo, até 22 anos a pessoa só recebe 3. Existe uma tabela, viu, gente? Não precisa decorar. Entre 22 e 27 anos, a pessoa recebe por 6 anos. Entre 28 e 30 anos, por 10 anos. Entre 31 e 41, 15 anos.
e 42, 44 por 20 anos. Acima de 45 é vitalício. E aí tem que ter essa questão também que você está me perguntando com relação ao tempo, né, de união estável, tem que ser com mais de 12 anos, 2 anos aí você prova com esse documento com relação à data do óbito, que existia essa união estável nesse lapso aí temporal, tá? Você consegue provar, tá? E eu falo para vocês, eu já vi gente perdendo pensão por morte com certidão de casamento. Porque a certidão de casamento é um documento que comprova que a pessoa está casada. Só que às vezes as pessoas separam de fato e param de conviver. E aí separa de fato, não há dependência financeira, econômica, cada um vai viver sua vida. E no óbito alguém pega esse documento e vai lá dar entrada como se ainda fosse casado fosse, tá? Só que aí o INSS não olha só esse documento, ele olha comprovante de residência também. Mesmo que a gente tenha julgados aí que comprove que não precisa morar na mesma casa, você tem que provar uma dependência econômica, ainda que não more na mesma casa. Isso judicial, mas a gente está conversando aqui no administrativo. Então, exceções, a gente tem exceções e trata no judicial, buscando jurisprudência, buscando súmula, buscando entendimento da TNU. Agora, administrativo, a gente vai lidar com o INSS, e a lei é dura, mas é lei. Então, dura lex sed lex. A gente segue ao IN 128 e consegue benefício já na esfera administrativa, conforme o caso que eu falei com vocês. A pessoa viveu muitos anos, era um médico, uma mulher e a mulher dele, eles se separaram, tá? Ficaram 13 anos separados, nos últimos 5 anos voltaram a ter convivência, só que não restabeleceram o casamento, ficaram convivendo lá em união estável, e ele veio a falecer, tá? E aí, na hora, a família fez uma reunião comigo e a gente pediu as documentações, comprovante bancária. Gente, é tanta prova. Prova não é taxativo, prova é prova. Se a prova é lícita, se a prova é viável, se a prova tem fé pública, alguns documentos têm isso, use essas provas. Posto de saúde, prontuário médico, dependência, associação, em clube, você garante uma pensão já e diminui inclusive o sofrimento de uma pessoa que já está convivendo na perda. Porque eu falo para vocês, eu já vi pensão por morte das pessoas que eram separadas e a pessoa recebia pensão alimentícia. Por fato dela receber pensão alimentícia no valor que for, ela tem direito à pensão por morte, porque é demonstrada a dependência econômica. Só que o que acontece? A pessoa fica com tanto medo dela não ter direito, tanto medo, porque na cabeça dela ela tem que ter essa convivência pessoal com o segurado instituidor, que você, assim, hoje a gente consegue fazer tudo online, tá? A gente consegue fazer pelo meu INSS, digita bonitinho o número do certidão de óbito, junta tudo, anexa tudo, nos facilitaram muito. Mas eu já fui pedir pensão por morte presencialmente, fui inclusive com a minha sogra, e a minha sogra era divorciada, e foi tremendo, assim. Então, até mesmo o nosso apoio, conversando, falando, olha, não se preocupe, você tem direito, já traz uma tranquilidade. E prepare essa documentação. Inclusive, quem vai fazer a declaração, aí aqui é a dica, quem faz a declaração do óbito tem que ter muito cuidado com o que vai falar ali, porque a pessoa lá que vai fazer o óbito, ela escreve ali embaixo, às vezes esquece um detalhe, fala um endereço errado da pessoa e causa um transtorno para essa família, tá bom? Então, fica a dica aí. Eu não esqueci o nome da menina, Kate, eu respondi para você, dá um joinha aqui para mim, tá? Se eu respondi para você, existe aí uma tabelinha, tá bonitinho lá na portaria explicando, tá? Até a doutora Flávia quer perguntar aqui, até quando filhos podem receber pensão por morte? No meu INSS sobe para um dependente. Até 21 anos.
tá? Até 21 anos. As pessoas pensam que pode ser igual pensão alimentícia, que vai até 24 anos, né? Comprovando a questão de educação, né? Não na pensão por morte, não. Até 21 anos. E hoje, infelizmente, quando eles alcançam, dependendo da data aí, né? Que foi pós-reforma, esse percentual que é rateado, né? A esposa, o dependente, né, o cônjuge ou o companheiro fica com 50% mais 10% e rateia os outros 10%. Então, se tiver aí determinado número de filhos, chega a 100%. Esse filho alcança a maioridade, esse percentual cessa, tá? Não vai para o benefício, para o principal dependente, tá bom? Vamos lá, gente. E a última pergunta aqui, para a gente poder conversar e fechar nosso cafezinho, que já tá dando 48 minutos. Eu sempre falo que é o nosso coffee break de meia hora. É a sua tardezinha que você parou para respirar, aprender mais um pouquinho sobre pensão, tá? Depois eu falo, Anne, no finalzinho eu falo aí, tá? Vai ser um prazer compartilhar isso com você, sobre o curso, tá? E aí, se tiver dúvida, doutora Flávia, pode mandar aqui que a gente conversa, tá? E se eu não souber também, a gente busca juntas. Vamos lá. A pessoa, ela até falou que é um problema que ela tá vivendo com a família, tá? Se o requerimento administrativo... Olha a pergunta, gente. Se o requerimento administrativo de pensão por morte for negado e a viúva optou pela via judicial, é possível optar na via administrativa? Ou agora que judicializou não pode requerer administrativo? Aí eu falo assim, essa pergunta parece até simples, mas ela envolve muitas questões, tá? Por quê? Porque entende o seguinte, o INSS negou, já tem alguma situação ali. Ou faltou documento, ou não comprovou união estável, ou não comprovou dependência econômica. Alguma situação aconteceu ali. E aí a pessoa foi lá para o judicial. Por que cargas d'água ela quer entrar novamente para o administrativo? Eu tive que interpretar essa pergunta, tá? Se apareceu um novo documento, é um documento novo que prova aquilo que ela não conseguiu provar no início, e aqui tem algumas situações, eu até entendo que às vezes a pessoa até falou que ela tá passando isso na família. O que acontece? A gente precisa ter cuidado que hoje a data de entrada de requerimento, ela tem um marco, ela define muitas coisas. Ela vai definir a data de início de pagamento, a data de início do benefício, as parcelas que a pessoa tem direito. Existe um prazo para poder requerer o benefício, inclusive para definir isso. Houve mudanças legislativas também que mudaram isso. Então, tudo isso tem que ter muito cuidado. Eu tentei interpretar a pergunta da colega para que eu falasse assim, eu não tenho como falar assim, não, pode entrar ou não tem problema. Gente, direito de petição, ela pode pedir o que ela quiser. É muito comum a gente ver o auxílio-doença que às vezes a pessoa tá na justiça esperando, o segurado corre, vai lá no INSS sozinho e faz um novo pedido. Não tem problema, às vezes ele até consegue lá, vai descontar. Só que no caso de um benefício que depende de provas para caracterizar, eu fico perguntando, eu me pergunto o que surgiu nesse caminho aí de alguém que já entrou na justiça e não demora processo de pensão, assim, demora anos, não demora porque tem cunho. Geralmente a gente pede tutela, né? O que demora às vezes é marcar uma audiência, porque vai ter audiência, geralmente vai levar uma testemunha lá para corroborar com a prova material que levou. Então, o que eu me pergunto é o seguinte, negou no administrativo, por que negou? Se foi por prova e surgiu uma prova nova, para que vai fazer um pedido novamente no administrativo para ter uma nova DER? Porque se é um documento novo, ali no administrativo, pode ser que aquilo ali delimite a DER do benefício. E aí vai ter problema no atrasado. Pode até ser que consiga reverter, mudar isso no judicial, mas é mais briga. Então, se tá no judicial, já tá pedindo tutela, bobear já tem uma perícia, uma audiência,
pode juntar inclusive essa prova que acredito eu que surgiu, que pode ser apresentar novas provas no judicial, e o juiz abre prazo para o INSS se manifestar com relação às provas. E aí eu falo assim, a questão aqui não é se pode ou não pode, até pode, né? Direito de petição. Hoje a gente lida no INSS com uma inteligência artificial, tá? A gente também lida com segurados, com servidores que uma vez que viram que teve um processo que foi indeferido, pode ser que esse indeferimento novamente aconteça e ficam criando confusão processual numa situação. Então, o INSS negou. Você tem a opção de recurso para a junta de recurso, tá? Ou judicializar. Recurso para a junta vai demorar muito. E aí, não, eu falo, vale a pena você ir para o judicial, porque aí você pede uma tutela, você tem possibilidade de fazer uma audiência ou para ouvir testemunhas, e com as suas provas fatalmente vai ser concedido o benefício. Vai demorar mais um pouco, mas você pode pedir a tutela de urgência, a tutela de evidência, inclusive até antes, garantindo aí a proteção dessa família que perdeu um ente querido. Então assim, se optou e quer entrar de novo, eu não entraria. Nesse caso eu não entraria. Eu ia brigar para ter uma liminar, uma tutela, tá? E se por acaso foi por conta de prova nova, junta lá, por que só conseguiu aquela prova só naquele momento, tá? Por isso que eu falo, faça um processo administrativo, a gente sempre tem um tempinho aí, né, para poder entrar com esse tipo de benefício. Prepare essa documentação. Enquanto o INSS não analisou, é possível entrar com pedido e depois ir juntando essas provas, mas não faça de qualquer jeito só para ter uma DER e depois querer correr para a justiça e depois querer voltar para a DER. É confusão e pode ser que prejudique inclusive a cliente, tá? Não sei se a pessoa que respondeu tá aí. Essa pergunta veio lá pelo meu direct, tá? Mas eu não entraria nesse caso. Eu preparo muito bem antes para evitar essa situação. E se for caso, já entrou na judicialização, foque na judicialização, faça aí, leve as testemunhas necessárias para serem ouvidas e confirmar aquilo que já foi provado na documentação.